Jovens, eu sou o Marcelão e esse é o Jogos e Algo a Mais. Hoje vamos falar de Pandemic, ou Pandemia, aqui no Brasil. Pandemic é um jogo colaborativo, cooperativo, né? Os jogadores se unem, se juntam, discutem ideias para poder vencer o jogo ou perdem juntos, né? Em Pandemia, os jogadores lutam contra 4 doenças. A doença vermelha, que assola o Sudeste Asiático, aqui a Oceania. A doença preta, Oriente Médio e Índia. A doença amarela, América Latina e África. E a doença azul, Europa e Estados Unidos. O objetivo do jogo é descobrir a cura das 4 doenças. E como se faz isso? O jogador tem uma ação de descartar 4 cartas da mesma cor e descobrir a cura dessa doença da cor específica, certo? Os jogadores desempenham alguns papéis, né? Existem 7 possibilidades. É um jogo de 2 a 4 jogadores. Existem 7 possibilidades. Pode ser um médico, pode ser um cientista, pode ser um pesquisador, pode ser um especialista em quarentena, pode ser o especialista em operações especiais, o especialista em viagens, né, agente de viagens, ou o especialista em planos de contingência. Cada um desses papéis existe uma habilidade especial, intrínseca ao personagem. Então, por exemplo, o médico. O médico, quando ele vai curar, tratar a doença, ele cura todas as doenças de uma vez, naquela cidade, né? Cada jogador, então, é um pino, né? E, na sua vez de jogar, ele tem direito a 4 ações quaisquer, podendo repetir a ação. As ações são se movimentar, então ele pode se movimentar de uma cidade para outra, por terra. Ele pode descartar a carta de uma cidade e viajar para aquela cidade, né, que seria um voo charter para ele, né? O jogador pode curar um cubo desses da doença, então ele chega no lugar e a ação é curar, então ele remove um cubo. O médico, quando ele faz isso numa cidade, ele remove todos os cubos de uma vez, se tiver 2 ou 3. Ele pode ainda criar um centro de pesquisa, que é essa casinha simpática aqui. Ele pode montar, porque todos os pesquisadores começam em Atlanta e não tem outros centros de pesquisa no mundo. Então você vai ter que criar outros centros, porque é lá que a cura é descoberta. E tem um detalhe, os jogadores podem ir de centro para centro em um movimento, por exemplo, né? E a outra ação trocar cartas, né, nas cidades específicas. Então, por exemplo, se um jogador está em Xangai e ele tem a carta de Xangai, ele pode dar essa carta de Xangai para um outro jogador que esteja na cidade de Xangai, né? E é assim que as cartas vão sendo manuseadas. Cada jogador começa com algumas cartas aqui do deck azul. Neste deck azul, aí que mora o perigo, existem cartas de epidemia. E essas cartas de epidemia que fazem o jogo se movimentar. Por quê? Essas cartas são distribuídas no baralho de acordo com o nível de dificuldade. Um jogador experiente vai tentar vencer com 6 cartas de epidemia, muito difícil. O moderado com 5 cartas e o básico com 4 cartas de epidemia. Quando ele quando ele compra 2 cartas, porque no jogo então você faz 4 ações, dessas que eu acabei de falar, depois você compra 2 cartas e se a sua mão tiver mais de 7 cartas, você descarta até ficar com 7. Simples assim. Aí você vai para o deck verde. O deck verde é o deck de infecção, onde vão aparecer cubos, novos cubos de doenças nas cidades onde aparecer aqui. Quando aparece a carta de epidemia, aí para tudo. Então é como se algumas cartas dessa aqui vão voltar, algumas cartas desse deck de infecção vão voltar, e você tem a infecção nas cidades, e você tem a intensificação disso, ou seja, vão aparecer mais cubos no jogo, dificultando o jogo. Então o baralho é distribuído primeiro. Se você vai jogar com 4 cartas de epidemia, você bota 4 cartas de epidemia e distribui de modo que cada bolinho tem a mesma quantidade. Você embaralha esses bolinhos. Então, as epidemias vão aparecer de tempos em tempos, mas você sabe que vão ser 4 epidemias. Você perde o jogo, né? O grupo perde o jogo. Quando?
não existem mais cubos de uma cor que precisem entrar no jogo. Você perde o jogo quando acaba o deck do jogador, você não tem como comprar cartas, ou quando existem 8 Outbreakers. Outbreakers é que cada cidade só comporta até 3 cubos. Se por acaso alguma habilidade, alguma coisa faça com que entre mais um cubo naquela cidade, acontece um outbreak. A doença se espalha de maneira para todas as cidades circunvizinhas. Né? O jogo é isso. É um jogo que eu acredito que todo jogador de tabuleiro precisa jogar para ter essa experiência. E aí existem vários jogos cooperativos. Esse é o que eu acho um tema mais, vamos dizer assim, saudável, amigável, né? Vamos dizer, o tabuleiro briga contra você, mas a causa é nobre, né? O algo a mais sobre Pandemic é que a pandemia ela é diferente da epidemia e diferente da endemia. A primeira pandemia do século XXI é a gripe suína. E ao longo da história da humanidade, várias pandemias existiram, né? Então, a varíola, a peste bubônica, a gripe, simples a gripe que a gente tem hoje, vai ali, toma um remedinho, acabou. Então tem várias doenças que ao longo da história da humanidade foram pandemias. E a diferença disso é que uma endemia, ela é simplesmente está relacionada à frequência de casos, né? É uma doença endêmica que acontece com alguma frequência em algum lugar. A pandemia, que é que se trata o jogo, é que abrange casos no mundo todo. Então você tem acontecendo aqui na Ásia, na África, no Brasil, casos dessa coisa. E retrata muito bem no jogo isso. Quando acontece a epidemia, aí sim, a epidemia é um surto, né, que acontece em várias regiões. Essa epidemia ela faz isso. Ou seja, vão aparecer cartas e você vai colocar cubos nas cidades. E aí é um surto. E aí vai ter um processo de intensificação. Né? Esse jogo, para mim, é um jogo que ele tem um significado muito bacana. Os professores de biologia, se entrassem com isso aqui nas escolas, com certeza teriam um sucesso, porque você entende o trabalho em grupo. É muito importante, porque se o grupo não fizer decisões boas, vai perder, não tem como fazer. Né? E então é bacana você analisar isso dentro do contexto escolar, além de analisar as várias doenças que surgiram ao longo do tempo. Né? Se você gostou do vídeo, gostou da história, dê o seu joinha, compartilhe. Né? Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima!